noite, queridos ouvintes. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade à nossa meditação sobre os fundamentos da vida com sabedoria, colocadas pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, o capítulo de número 5, do versículo 15 ao versículo de número 21. E nós vamos então, nesta oportunidade, estar meditando no quarto fundamento para a vida com sabedoria. Lembrando aos amados ouvintes que nós temos outras publicações com os outros fundamentos, que são eles: vivendo, remindo o tempo, procurar entender qual é a vontade do Senhor e não se embriagar com vinho. E hoje nós vamos estar meditando em cheios do Espírito Santo. Então, o versículo de número 18, a parte B do versículo está escrito: enchei-vos do Espírito. E aqui nesta expressão, o apóstolo, ele coloca a questão de nós enchermos do Espírito em contraposição do embriagar-se com vinho. E este fundamento é de suma importância. O apóstolo, ele coloca ênfase neste fundamento. Coloca diante de nós a maneira detalhada de como nós sermos cheios do Espírito. Então vamos observar. Aqui existe uma expressão que precisamos pensar, porque o conselho é enchei-vos. Leva-nos a entendermos que nós podemos ser cheios do Espírito a hora que quisermos. E nós sabemos que a doutrina bíblica não é assim que acontece. Não é o momento em que eu quero ser cheio. Não é o Espírito, eu não posso pegar o Espírito e me encher dele. Então precisamos entender aqui que a colocação do apóstolo é para nós sermos cheios do Espírito. E ele vai colocar diante de nós o que nós devemos fazer para sermos cheios do Espírito. E este entendimento, eu confesso aos amados ouvintes que ele tem feito uma revolução no meu coração. Essa compreensão tem me levado a deliciar-me no Senhor, porque existem maneiras de nós sermos cheios do Espírito. Então vamos à palavra. O apóstolo coloca diante de nós alguns fundamentos para nós sermos cheios do Espírito. E em primeiro lugar ele disse assim: enchei-vos do Espírito. Observem que há uma vírgula. E aí ele diz assim: falando entre vós com salmos. O primeiro fundamento para você ser cheio do Espírito é você falar com salmos. Mas o que significa isto? É importante nós observarmos o que é esta palavra falando entre vós com salmos. E nós vamos entender que um dos fundamentos da palavra salmos é a expressão da alma. Porque os salmos, principalmente os salmos de Davi, eles foram escritos. E o salmista, então, ele derrama a sua alma diante de Deus. E nesse sentido, o apóstolo ele tem em mente a importância de nós sermos sinceros. O primeiro fundamento para nós sermos cheios do Espírito Santo é nós sermos sinceros. Apresentarmos-nos diante de Deus com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, com os pecados que temos cometido.
procurarmos colocar diante de Deus a sinceridade do coração. E isto é muito importante. É uma vida para as nossas vidas, este entendimento da importância de nós sermos sinceros diante de Deus. E eu quero aqui analisar alguns versículos da palavra do Senhor para nós entendermos que a colocação de Paulo, ele quer que nós sejamos sinceros diante de Deus e diante dos irmãos. Observem isso. A sinceridade no coração diante de Deus e diante dos irmãos, quando nós estivermos reunidos, ou seja, quando estivermos na igreja, a importância de nós sermos sinceros com os nossos irmãos. Jeremias, o capítulo de número 2 e o versículo de número 35, o povo, eles haviam pecado. O povo, eles haviam cometido erros. O povo tinha desviado-se do Senhor. E aí no versículo 35, o Deus disse, e ainda dizes, eu estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Observem que este versículo, ele vem de uma forma tremenda diante deste fundamento para sermos cheios do Espírito. Deus está dizendo aqui, eu vou entrar em juízo com vocês. Não é pelo motivo de vocês terem pecado. Não. É pelo motivo de vocês dizerem que não pecaram. Olha que coisa. Percebe a maravilha que Deus coloca diante de nós nesta oportunidade? O Espírito Santo te convida a você ser sincero. Você pecou. Você não consegue ter uma vida, aleluia, de abandono das práticas pecaminosas, mas seja sincero. Observe este versículo. O problema não era que eles tinham pecado. O problema é que eles pecaram e diziam, eu não pequei. Eu não sou culpado disso. Eu não tenho este pecado na minha vida. E então o versículo está muito claro. Entrarei em juízo contigo, porque diz, não pequei. Que nesta oportunidade o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos para nós enxergarmos que precisamos ser sinceros diante de Deus. Observe também um texto muito importante, segundo aos Coríntios, no capítulo 5, e no versículo de número 11, o apóstolo Paulo está colocando aqui que ele conhece o temor que deve ao Senhor, ou seja, ele conhece a justiça, ele conhece o amor, ele conhece Deus na sua essência. Então ele diz que por ele ter este conhecimento, ele persuade os homens à fé. Agora veja, ele fala assim, somos manifestos a Deus. Em outra tradução está escrito que a nossa vida ela está exposta diante de Deus. Ou seja, Deus olha para a nossa vida e Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso interior. Ele conhece, sabe os nossos pensamentos. Ele sabe aquilo que está no íntimo do nosso coração. E Paulo fala, mas espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Ou que vocês se manifestem o que vocês são na mente de vocês, na consciência de vocês. E o texto aqui nós entendemos perfeitamente que há duas coisas. Primeiro, Deus nos conhece. Segundo, precisamos ser sinceros. Precisamos ter esta consciência
de que somos pecadores. Aleluia. E a partir desta consciência, o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. Ele purifica as nossas transgressões. Como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, que ele era o principal dos pecadores. E por este motivo, ele alcançou a graça de Deus na sua vida. Então, amados e queridos ouvintes, o primeiro fundamento para nós sermos cheios do Espírito Santo é nós sermos sinceros. E que você possa, a partir do entendimento desta palavra, ser sincero. Não adianta se esconder. Os olhos do Senhor é como chamas de fogo. Os olhos do Senhor, Ele vê tudo. Então não adianta se esconder. O que resta é nós rendermos a esta grande verdade da palavra do Senhor. O segundo grande fundamento que o apóstolo apresenta-nos para nós sermos cheios do Espírito Santo é hinos. Observem ainda o versículo 19, falando entre vós com salmos e hinos. A importância do louvor, a importância de nós abrirmos a nossa boca e louvar ao Senhor, porque o louvor, ele tem um poder muito grande nos céus. Lembra de Paulo na cadeia de Filipos. A Bíblia nos diz que Paulo e Silas cantavam, enquanto eles adoravam ao Senhor, enquanto eles magnificavam o Senhor através do louvor. Houve um terremoto e as estruturas daquele cárcere foi abalada, as portas se abriram, as prisões foram soltas daqueles homens e a salvação chegou na vida daquele carcereiro. Então, veja que o louvor, ele contribui, aleluia, para o milagre de Deus na vida do homem. E é muito importante também observar que este milagre aconteceu na esfera física ou visível, na questão do cárcere se abalar, mas abrir apenas as prisões, no fato das cadeias dos homens se soltarem. Aconteceu ali também um milagre moral, porque aqueles presos, aqueles homens que estavam ali presos, eles não fugiram. E isto foi um milagre no coração daqueles homens, porque imagine uma cadeia romana. Tudo que os homens queriam era fugir, mas a Bíblia diz que eles permaneceram todos no mesmo lugar. E houve também um milagre espiritual, quando aquele carcereiro olhou aquilo, viu as cadeias abertas, as prisões soltas e todos os homens ali, ele entendeu, aqui aconteceu um milagre e eu preciso do Deus de Paulo e Silas. Então veja o poder do louvor. E eu quero destacar aqui uma questão muito importante. Procure letras, procure músicas que engrandeçam ao nome do Senhor. Que não sejam letras com engrandecimento do homem, engrandecimento de pessoas, não, mas que engrandeçam ao nome do Senhor. O terceiro fundamento para nós sermos cheios do Espírito Santo, apresentado por Paulo aqui em Efésios capítulo 5, nós vamos encontrar ainda no versículo 19, que ele apresenta cânticos espirituais. Há uma sequência de acontecimentos. Primeiro, salmos. Segundo, hinos. Terceiro, cânticos espirituais. Observem. Primeiro, a sinceridade do coração. Segundo, a exaltação a Deus através do louvor. E terceiro, um nível espiritual. Aleluia! Um envolvimento que Deus derrama no coração daqueles que estão nesse espírito de sinceridade e de louvor sincero ao Senhor. Então, cânticos espirituais, aleluia, é o ato do Espírito Santo mover com o dom,
com o dom das línguas, o dom do cântico, o dom do discernimento, aquilo que Deus derrama aos nossos corações através do Espírito Santo. E então ele fala que nós precisamos cantar e salmodiar. Veja bem, cantando e salmodiando ao Senhor. E aqui nós então entendemos de uma forma muito clara que os nossos hinos precisam exaltar o nome do Senhor. Por quê? Porque está escrito, cantando e salmodiando ao Senhor. E então ele fala, no vosso coração. Então perceba que o apóstolo, ele nos diz, vocês precisam ser cheios. A sabedoria do homem, ela consiste em o homem buscar a ser cheio do Espírito Santo. E a busca deste enchimento do Espírito, ele acontece quando nós somos sinceros, quando nós cantamos, aleluia, quando nós nos envolvemos espiritualmente com o Senhor. Então ele coloca um quarto grande fundamento. No versículo 20, ele fala assim, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que versículo maravilhoso. Este versículo é muito importante, porque a compreensão deste versículo é de suma importância. Olha, dando sempre. Sempre é o quê? Todos os dias. Independente das circunstâncias, independente dos acontecimentos, se as coisas estão boas, dê graças a Deus. Se as coisas estão ruins, deem graças a Deus. Se as coisas estão fluindo, dê graças a Deus. Se as coisas não estão dando certo, deem graças a Deus. É exatamente isso que Paulo ele tinha em mente, quando ele disse, dando sempre graças a Deus por tudo. Olha que coisa tremenda. Ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero aqui destacar um versículo muito importante aqui dentro deste fundamento para nós sermos cheios do Espírito Santo, que é 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 18, nos diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui nós vamos observar agora o coração de Deus. Pense nisto, no coração de Deus. Deus olhando para a tua vida. E o desejo que Deus tem é que você dê graças a Ele por tudo. Você já pensou nisso? Que coisa maravilhosa! Quando você entende isto, quando você compreende que o que você está passando é com um objetivo para que você renda graças a Deus, em tudo dá graças, porque esta é, não é será, ou vai ser, ou pode ser, não. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, para mim, para você, para todos que estão nos ouvindo. Então, amados e queridos ouvintes, prestem muita atenção neste fundamento para nós sermos cheios do Espírito Santo e que isto nós possamos procurar desenvolver em toda a nossa vida. Não é somente um dia, 2, um mês, um ano, não. É enquanto nós estivermos vidas, precisamos buscar este entendimento
que o apóstolo coloca pelo Espírito Santo de Deus aos nossos corações. Agora observem que existe um outro fundamento para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ou, pelo fato de você temer a Deus. O que é você temer a Deus? É você respeitar a Deus. É você entender que Ele é o soberano, que Ele é o dominador. E através desse entendimento, você ter uma vida de comunhão com Deus. Então, quando isto acontece, você precisa sujeitar-se uns aos outros. Ou, eu preciso sujeitar a você, você sujeitar-se a mim. E o que é isto? Isto é uma doutrina muito profunda. Aqui, deixar que a capacidade dessa sujeição, ela é colocada aos romanos, no capítulo 14, quando Paulo ele trata sobre a tolerância para com os fracos na fé. Onde ele diz que se o teu irmão se escandaliza pelo comer, então você não coma. Se o teu irmão se escandaliza pelo fato de beber, então não beba. Porque por que você vai escandalizar o teu irmão que Jesus morreu por ele? Olha, Jesus deu a sua vida pela vida do seu irmão. E porque você, com o entendimento, você sabe que o teu irmão vai se escandalizar e você vai fazer aquilo. Então, esta sujeição, ela tem este fundamento, ou seja, esta atitude prática da sujeição é quando você teme a Deus. E a partir do temor que você tem ao Senhor, você é capaz de desprezar a sua vida pela vida do irmão. E foi exatamente isso que Jesus fez por mim e Jesus fez por você. Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo escreveu que ele, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele abandonou, ele deixou as suas vestes reais, ele deixou o seu trono real e ele veio aqui na terra. E quando ele estava aqui na terra, ele não desceu a mais baixo. Ele humilhou-se abaixo do homem. Para que isso? Aleluia. O desejo da minha alma é que o Espírito Santo nos conduza a essas verdades. Capacidade, você sujeitar, sobre você dar graças a Deus em tudo, aleluia, sobre você salmodiar, sobre você cantar. Isto é uma profundidade muito grande, mas do profundo do meu coração, eu quero deixar esta palavra a você, meu ouvinte, que está nos acompanhando, e o Senhor possa colocar estas verdades no teu coração. Amém? Eu quero agradecer. Hoje é um dia de agradecimento. Hoje é dia 14 de dezembro do ano de 2016. E hoje é o dia do meu aniversário. E agora são 14 horas e 15 minutos. E eu, neste dia, estou desde as 5h15 da manhã aqui buscando a palavra, orando a Deus. E eu entendo que Deus, neste dia, me deu um presente muito grande. E este presente foi a gravação de 4 vídeos. Esses 4 vídeos, eles mostram o fundamento para a vida sábia. E são eles, remindo o tempo, buscando entender a vontade de Deus, não se embriagando com vinho e enchendo do Espírito Santo. E pela graça do Senhor, nós vamos estar disponibilizando estas palavras a todos os ouvintes. E eu tenho certeza absoluta que os anos irão passar e este dia ficará marcado na minha vida,
Este dia ficará marcado na vida de muitas pessoas. E eu quero agradecer a Deus por este dia, por mais este ano de vida. E por exatamente neste dia, Deus me dá este presente de entender a palavra, de poder passar a palavra. Aleluia. E de poder orar para que Deus coloque nos vossos corações o entendimento desta palavra, porque eu acredito que é isso que nós precisamos. Então, muito obrigado. Eu quero pedir as vossas orações. Ore pela minha vida, ore pelo ministério que Deus me deu, ore para que a palavra do Senhor possa ser levada, que eu tenha condições, aleluia, de falar a palavra, de incentivar os meus irmãos a trazer a palavra. E eu quero nesta oportunidade orar com cada um de vocês. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nesta oportunidade eu te louvo, Senhor, por este dia. Meu Deus, esse dia tão especial, dia 14 de dezembro, o dia em que o Senhor me concede mais um ano de vida. E exatamente neste dia o Senhor me deu condições de permanecer na Tua presença, Senhor. E além disso, Senhor, de poder levar a Tua palavra. Jesus querido, faça essa palavra nascer, Senhor, no coração dos ouvintes. Ensina, Senhor, cada um que ouviu esta palavra, aleluia, a ser sincero diante de Ti, a cantar hinos de louvores diante do Senhor. Meu Deus, a cantar, a salmodiar a Ti. Meu Deus, ensina-nos, ó Deus, a nós agradecermos a Ti em tudo, Senhor, em todas as circunstâncias. E ajuda também, ó Deus, a sermos tolerantes. Meu Deus, a sujeitarmos aos outros. Meu Deus, a não querer que somente o nosso pensamento, somente o nosso desejo seja cumprido. Não, Senhor, mas que a vontade do meu irmão, a vontade dos meus amigos, a vontade das pessoas que estão à minha volta também são importantes. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, envia a palavra ao coração de cada ouvinte, Senhor, e que o Senhor possa transformar as nossas vidas pelo entendimento da Tua palavra. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes. Você está no canal Vida pela Palavra de Deus. Ore ao Senhor por nós. Não se esqueça de apresentar-nos nas vossas orações para que a palavra do Senhor seja colocada diante de nós. Amém.